Paz seja convosco, tudo bem? Boa noite, mais uma vez, sexta-feira com vocês, Pastor Alex. É um prazer, um privilégio, uma honra poder compartilhar a vida, compartilhar uma palavra ao coração de vocês. Algo que Deus ministrou primeiramente no meu coração, que me abençoou tremendamente. Edmar, meu amado, Mazinho, Fábio, primo, tudo bem? Ministrou primeiramente ao meu coração e que Flávio, seja bem-vindo e que hoje eu venho compartilhar com vocês, tá? E espero que Deus toque no teu coração hoje, mude o seu entendimento e traga na sua vida a paz que excede todo entendimento. Ontem nós falamos sobre a doutrina do homem, né? Alguns esclarecimentos, né? A gente falou um pouquinho sobre Ruach Yahvé, Nefesh Vaya, né? O sopro de vida que Yahvé, o Espírito de Yahvé soprou sobre nós e nos deu vida. Salete, boa noite, tia Salete. Daiane, boa noite, paz seja convosco. Deus abençoe você e seu filhão aí, viu? Toda a família, Salete também. Verônica, que bom te ver. Que bom que vocês estão aqui hoje, né? Essa semana foi meio corrido porque a gente fez 2 dias seguidos. Ontem a gente ministrou e hoje de novo. Mas eu espero que Deus venha a abençoar a sua vida. É só bênção de Deus para a sua vida. São recados que Deus tem no nosso coração, para que a gente passe por todos os momentos felizes e turbulentos, mas na presença dele, com o coração fixado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, né? Que pagou um alto preço pelas nossas vidas e que hoje habita em nossos corações, amém? E que vocês sejam extremamente abençoados e que, se vocês puderem compartilhar com alguém que vocês amam, esse vídeo de hoje, a gente vai falar uma mensagem que ela é para o nosso coração, nossa vida mesmo, particular, para as angústias do dia a dia da gente. A gente sabe que nós temos uma vida assim na presença de Deus, nós temos uma vida que está sempre caminhando à luz das Escrituras, mas às vezes os nossos corações eles venham se entristecer por determinadas circunstâncias da vida. Mas isso é normal, isso não é pecado, isso daí não é normal, nós somos seres humanos. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Tem horas que a gente quer mais que Deus nos abrace, né? Tem horas que nós queremos colocar a nossa cabeça no colo de Deus. E Daniel, seja bem-vindo. Colocando essa cabecinha no colinho de Deus e ser afagado, receber ali um cafunézinho do papai, acalmar a nossa alma, aquietar a nossa alma, porque ela, por causa das muitas vozes do mundo, ela fica agitada às vezes. E nós queremos que Deus ali nos coloque no lugar, nos faça voltar ao centro e seguir a nossa vida de uma forma mais tranquila, amém? Hoje vamos iniciar já, vou fazer uma oração, 2 pedidos de oração aqui, que infelizmente a esposa do pastor Ademir faleceu, né? Estava com Covid, a Verinha, que Deus a tenha, abençoe a vida do pastor Ademir e família, e da minha irmã Késia também, que ela está passando por algumas dificuldades aí pessoais. A gente vai estar orando para que Deus esteja entrando com providência na vida dessas famílias, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos por estar aqui hoje. Nós sabemos que em cada casa, em cada família que está vendo essa live, nós sabemos que o teu Espírito está ali, o Senhor está ali. Que o Senhor venha trazer conforto, paz, alegria, equilíbrio, e que as bênçãos do Senhor alcance cada um deles com poder e grande glória. Que o Senhor venha receber nos teus braços a irmã Verinha, esposa do pastor Ademir. Que o Senhor venha acolher a família, confortar e consolar com o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha abrir portas, Senhor, de emprego e restauração na vida da irmã Késia. Que ela venha dar um testemunho de glória na tua presença.
E todos os nossos irmãos que de uma forma ou de outra estão sendo afetados por essa pandemia, pela crise econômica ou por problemas familiares. Pai, que o Senhor envie os teus anjos com provisão, envie o teu Santo Espírito Consolador, e que hoje, Pai, o Senhor toque-os com suas mãos, com um carinho que vem do céu, no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Que bom, vamos lá, pessoal. Hoje a nossa ministração, como eu coloquei no banner aí, no convite para vocês, Deus, como eu preciso do seu abraço. Tem hora que a gente precisa do abraço do papai. Tem hora que remédio nenhum, doril nenhum, pessoa nenhuma, voz nenhuma desse mundo nos consola. Nós precisamos nos recolher no nosso íntimo, entrar no nosso quarto ali e esperar o cuidado de Deus, esperar que Ele toque nos nossos corações, né? Muitas vezes nós lidamos bem com todas as circunstâncias, mas existe uma ou outra coisa nas nossas vidas que nos roubam a paz, que nos deixam desconcentrados, desconcertados. E nesses momentos, o único refúgio que nós temos, o único lugar onde a gente pode encontrar paz e o socorro bem presente, é na presença de Deus. Ele vem ao encontro do nosso coração contrito e quebrantado, Ele nos entende, Ele nos compreende. É a sua infinita misericórdia que a cada manhã se renova. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E eu escolhi um salmo peculiar. Ele me chamou muito a atenção. Porque todos nós aqui somos filhos de Deus, todos nós andamos na presença do Senhor, todos nós somos conhecedores e obedientes à palavra de Deus, né? Todos nós passamos por processo do conhecimento. Nós tivemos doutrina onde nós conhecemos a vontade de Deus e o coração de Deus, né? Mas existem coisas que estão alheias ao nosso controle, existem coisas que acontecem na nossa vida e que, vez ou outra, impactam o nosso coração de uma forma muito forte. E nós não conseguimos lidar com isso de uma forma racional. O nosso único refúgio, nosso único alívio, ele vem mesmo do Senhor, né? Que é o Criador dos céus e da terra. Mas esse salmo, o Salmo 119, ele me chamou muita atenção. Ele fala da história de um jovem Davi, apaixonado pela lei do Senhor. Ele fala durante o salmo que os olhos deles enchem de água, o olho dele enche de água por amor à sua lei, né? Que a sua palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, que ele anela de amor pelas escrituras e pela lei do Senhor. Mas no final desse salmo, o homem segundo o coração de Deus, ele fala algo que me chamou a atenção. Um salmo de amor, um declarado e velado amor pela lei de Deus e pela palavra, que o prazer existencial dele era guardar aquela lei. Mas os 3 últimos versículos desse salmo me saltaram aos olhos. Eu vou compartilhar com você hoje e nós vamos falar sobre isso agora. Salmo 119, dos 174 ao 176. O salmista diz assim: anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permite-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Eu andei vagando como uma ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Como assim? Como alguém que é tão apaixonado, como alguém que anda tão anelado pela palavra de Deus, pelas coisas que são do alto, pela lei boa, bendita lei do Senhor, quando encerra o salmo de maior declaração de amor pelas escrituras que existem, ele faz esse pedido ao Senhor: Senhor, andei vagando como uma ovelha perdida. Vem e busca-me. Vem e busca o teu servo. Às vezes, nós somos tocados por um tipo de dor que nos roubam. E não é o pecado, não é o demônio, não são coisas, fatores externos que nos sequestram. Às vezes são os fatores internos, as cobranças, o estresse,
né, as dificuldades que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina. E essas coisas nos sequestram da presença de Deus, nos roubam e nos levam para um lugar de sofrimento, para um lugar de solidão. Mesmo conhecendo o Senhor como nós conhecemos, às vezes nós somos acometidos de tal circunstância. Vamos lá, vamos iniciar nossa introdução. Todos nós fomos ou seremos um dia encontrados por Deus, separados, renovados e enviados para dar testemunho da sua glória. Desejar ser encontrado, que é o que o salmista deixa bem claro, desejar ser encontrado é fundamental para o desenrolar desse processo. Muito além de ser encontrado, nós desejamos ser abraçados, acolhidos, renovados, entendidos e confortados. Mesmo sendo meninas e meninos crescidos como nós somos, chegará um momento na nossa vida que nós vamos querer um pouco de colo, como eu tinha dito para vocês. Às vezes a vida da gente dói um pouco. Às vezes as coisas fogem ao controle, né? E mesmo estando sempre na presença de Deus, oferecendo sacrifícios de louvores em seus altares, tendo uma vida reta e digna, nós somos também vulneráveis em algumas coisas da nossa vida. E isso não é fraqueza. Não que fraqueza não seja boa coisa, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele se orgulhava em suas fraquezas, porque na fraqueza dele o poder de Deus se manifestava. Assim também é nas nossas vidas. Mas nós vivemos numa sociedade que nos cobra uma postura de vitorioso. É vitória, vitória, é glória, glória, poder e poder. E nós somos apenas humanos. Nós somos pessoas de carne e osso. Nós somos pessoas que choramos. Jesus, o mais santo de todos os homens que pisou a face da terra, porque ele era Deus. Em um determinado ponto da vida dele, ele chorou. Ele sentiu angústia. E nós somos seres humanos e nós não temos a prerrogativa de Deus ou deuses. Nós somos tão vulneráveis que às vezes o nosso coração ele não suporta. A nossa pose de super-herói, a nossa capa de super-herói, ela cai. E é loucura dizer que você é forte todo o tempo. Ou você está mentindo para as pessoas, ou você está tentando mentir para você mesmo. E é nesses momentos onde a nossa força interior, onde a nossa força vital, né? O nosso nefesh a nossa alma dá uma enfraquecida, é nesse exato momento onde o Espírito de Deus se manifesta nas nossas vidas, amém? Vamos lá. Quando duas pessoas se abraçam e há uma desproporção entre as duas pessoas, quando uma é grandona e a outra é pequena, costuma-se dizer que a pequena desapareceu no abraço da outra, né? Foi absorvida pelo abraço da outra, né? Da mesma forma acontece quando o nosso Deus nos abraça. Nós somos absorvidos por esse abraço, nós somos tocados por esse abraço de uma forma diferente. Muitas vezes temos a sensação de que a nossa pequenez se perde no abraço de Deus, ou seja, no que o seu amor abraça, quando ele nos abraça em sua totalidade, nossa totalidade, quando nós nos colocamos na presença dele em verdade, dizendo: Pai, eu não aguento mais. Então ele vem com seus braços enormes. O maior exemplo que nós temos foi Jesus no madeiro, na crucificação. Naquele momento ele abraçou a humanidade, porque a palavra do Senhor fala que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No momento em que Jesus ele foi crucificado, ele abraçou a minha vida, a sua vida, nos perdoou, nos apacentou junto ao Pai, né? Tornou-nos não mais inimigos de Deus, mas amigos de Deus.
e naquele momento nós recebemos um grande abraço nas nossas vidas. E esse abraço transformou as nossas vidas. E é nesse abraço, não é só o momento da conversão que nós precisamos desse abraço, é na nossa caminhada diária, na nossa vida, na nossa existência, né? Na ambiência da nossa família. Às vezes existem conflitos no nosso trabalho, às vezes temos conflitos, às vezes coisas inesperadas nos acontecem, e nós precisamos desse abraço muitas e muitas vezes durante a nossa peregrinação nesse mundo, nessa caminhada chamada existência humana, né? Nessa leve peregrinação que fazemos aqui nesse mundo. Nós precisamos do afago e do abraço de Deus diversas vezes. Eu mesmo, muitas vezes eu preciso do abraço de Deus. Muitas vezes eu me escondo tão dentro de mim que somente a mão dele pode me retirar de lá de dentro. Eu acredito que acontece isso com muitas pessoas aqui também. Então, acredite, quando um Deus grandão te abraça, ele te absorve. Você é pequenininho, ele te absorve no abraço dele. Amém? Mas aqui são os pequenos que nos ensinam que em seu abraço a pequenez não fica perdida no abraço de Deus, que Deus nos dá. Ele mostra o seu abaixar. Então imagine na sua mente, vamos viajar comigo agora, quando um adulto, a mãe ou o pai, vai abraçar o filho, ele se ajoelha, se coloca, não se ajoelhar no sentido de prostrar-se, mas de abaixar a sua estatura. Ele se abaixa e abraça a criança na altura da criança. Da mesma forma, o nosso Deus, ele faz conosco, ele se coloca na nossa condição humana, e esse momento chama-se de misericórdia. Ele entender as nossas misérias, os flagelos da nossa alma, as fraquezas da nossa existência. Então ele se coloca na condição de nos abraçar, de olhar no olho, tanto que ele mandou o seu filho. E a palavra de Deus fala em Filipenses, no capítulo 2, que ele abriu mão da sua glória, né? Semelhante a um homem, ele veio aqui na terra, ele se humilhou, andou como servo, né? Ele se fez carne para padecer na carne. Então nós temos que entender que esse Deus, no momento em que ele se fez homem, ele compreendeu o homem, ele compreendeu a fraqueza e o flagelo humano naquele momento. Tanto que disse para vocês, e insisto em dizer, Jesus, ele não foi um anjo andando pela terra que não tinha sensações ou emoções. Ele chorou, ele sofreu, ele suou sangue, ele ficou angustiado, né? Ele ficou irado, e são momentos que nós vamos passar nas nossas vidas. E só mesmo um abraço de um Deus que se abaixa e nos abraça, e nos acolhe, e nos entende, vai nos trazer de novo para o nosso eixo, né? Para o nosso equilíbrio existencial. Nós precisamos de um Deus assim. Nós não precisamos de um deísmo, de um Deus que criou o mundo, deu corda e falou se virem e foi embora. Não é assim. Nosso Deus, o próprio Filho fala, o meu Pai até hoje trabalha. E o Senhor, ele visita a mim e a você nas nossas individualidades, nos nossos dilemas peculiares. Cada um de nós temos coisas que a gente não consegue muitas vezes lidar de uma forma tão fácil. Ele vem, coloca a mão dele, as coisas acontecem, as coisas se renovam. Essa é a misericórdia de Deus. Ele nos estende a mão, ele nos acolhe com abraços. Nós devemos entender que a iniciativa foi dele, de vir até o homem, mesmo o homem estando perdido em suas iniquidades, perdidos em seus pecados. Ele nos acolheu, ele nos tirou, como a palavra de Deus diz, nos tirou do monturo e nos transportou para o reino do teu amor. E não foi somente naquele momento em que ele demonstrou afeto, demonstrou empatia, demonstrou amor pela raça humana. É durante toda a existência humana, porque a palavra do Senhor, ela nos fala: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Aquele dia que você chorou quietinho, que você chorou no chuveiro, aquele dia que você sofreu calado, que você engoliu seco, Ele estava com você ali. Ele estava com você ali. Talvez no momento de dor, a dor tenha sido tão extremada que você até não sentiu o abraço dele, mas Ele estava ali. Ele sempre está ali. Que nós possamos ter a sabedoria de desenvolver a habilidade de estar com Deus em todas as circunstâncias. Esse é o diferencial da vida cristã, né? Paulo, ele dizia que viver para ele era Cristo, morrer para ele era ganho. Então ele estava na presença de Deus em todo o tempo da vida dele. E nós devemos trazer esse ensinamento, porque nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo fala: sejam imitadores de mim, assim como eu sou imitador de Cristo. Cristo, ele tinha uma primícia na sua vida. Nós nos enganamos quando dizemos que Cristo fez por amor aos homens o que Ele fez. Ele fez por amor ao Pai. Ele fez por amor para glorificar o nome do Pai. Porque Deus é amor e Deus, Ele é glorificado na obra de Cristo. Nós temos que compreender isso. Quando nós temos uma vida que imita a vida de Cristo, é uma vida criada, desenvolvida, para que seja glorificado o Pai nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, separei aqui duas frases que falam muito sobre o abraço, sobre o poder do abraço. O poder do abraço. Poucas coisas na vida são tão fáceis de dar e receber, e tem tanto poder para acalmar e confortar como um abraço. Nele se calam desentendimentos, se confortam desesperos e se reafirmam sentimentos de amor e amizade. Então não perca tempo, vá e hoje mesmo abrace quem mais ama. Aperte com força e durante demorados segundos diga em silêncio o quanto gosta desta pessoa, pois às vezes apenas a intensidade de um abraço consegue exemplificar o que sentimos por alguém com toda justiça. Abraços curam, abraços restauram, abraços renovam. E muitas vezes nós precisamos dar abraços em pessoas com as quais estamos magoados. Mas geralmente as pessoas com que nós nos magoamos são pessoas que nós amamos muito. E quando nós damos aquele abraço, toda aquela mágoa, ela cai por terra. Porque naquele momento, naquela intensidade daquele abraço, existe um desaguar de amor, né? Existe algo que faça com que se descarregue a contenda e a ira e se reestabeleça o vínculo afetivo. O abraço é importante, por isso que nós precisamos sempre do abraço do nosso Pai, do conselho do nosso Pai. Nós precisamos sempre, porque Ele está sempre disposto, Ele está sempre disponível para abraçar o seu filho. Ele se derrete, Ele se deleita por um coração quebrantado, que nós possamos manter o nosso coração quebrantado em todo o tempo. Amém? Agora nós vamos dividir topicamente a declaração do salmista para tentar chegar na onde ele chegou, no momento onde ele se perdeu, mesmo estando na presença de Deus. Onde ele se desconectou, mesmo estando no centro do coração de Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amados: não busquem perfeição, que é inútil. Não existe perfeição nessa vida, somente quando formos glorificados. Se um homem segundo o coração de Deus, cujo coração dele anelava e se deleitava na palavra de Deus, teve a necessidade de pedir que Deus o encontrasse, quanto mais eu e você, meros mortais, meros pedacinhos de barro com sopro nas narinas, vasos portadores da glória de Deus, quanto mais nós precisamos muitas vezes de dizer: Deus, me tira daqui, Deus, vem me socorrer,
Deus aquieta a minha alma. Deus me ajuda a continuar. O salmista ele fala algo que é muito, muito impactante. Permita-me viver para que eu te louve. Às vezes nós estamos em módulo sobrevivência. E sobrevivência não é viver. Sobreviver é viver no limite da vida. Na ausência, na privação. Agora viver é desfrutar da vida. E o salmista diz: permita-me viver, para que quando eu estiver em plena vida, entoar louvores ao Senhor. Amém? Salmo 119, versículos 174 e 175. Anseio pela tua salvação. Eu preciso da tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permita-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Que as tuas leis me mantenham firmes. Que as tuas leis me façam permanecer na tua presença. Nosso amor pelo Criador se encontra na obediência, e nós já falamos muito sobre isso aqui. Em amar os seus estatutos e guardar a sua lei. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor. Amém? E todos nós buscamos com todo o nosso coração permanecer nessa condição de adorador. E de fato, é de fato uma caminhada muito árdua. E às vezes nós precisamos de um afago do nosso papai. Precisamos sim. Muitas vezes é difícil para nós, principalmente homens, baixar um pouco a guarda e dizer: olha, Deus, agora eu estou de fato precisando do Senhor. Mas é necessário. É necessário, porque o Senhor, um coração altivo não é uma ambiência cujo nosso Deus ele gosta de trabalhar. O nosso Deus ele prefere o coração quebrantado, humilde, um coração humilhado. Quando a gente vê um coração humilhado, quando Deus vê um coração humilhado, Ele encontra naquele coração humilhado e quebrantado uma terra fértil para um milagre. Então o milagre ele acontece quando o nosso coração está totalmente humilhado na presença de Deus, quando não estamos mais no governo ou tentando governar as coisas, mas quando nós entendemos de fato que o nosso Deus, Ele está acima de nós, quando nós perdemos para o amor de Deus, quando nós nos rendemos à soberania de Deus. Esse Deus, Ele faz coisas além do que nós possamos sonhar ou imaginar. Ele toca no nosso coração. Ele nos tira dos nossos abismos existenciais. Amém? Está escrito lá no Salmo 29, 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então tem momentos na nossa vida que a gente não quer dinheiro, a gente não quer prosperidade, a gente não quer saúde, porque ou tudo isso nós temos, ou isso daí não importa mais. Tudo que nós queremos é paz. Tudo que nós queremos é encostar a nossa cabeça no nosso travesseiro e descansar. Mas esse descanso não vem. E para esse descanso não existe dinheiro no mundo que o compre. Somente o Senhor Ele pode dar. E a palavra diz através do salmista: o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. É confiar no Senhor, acreditar no seu santo nome, e Ele se manifestará na sua vida. Amém? Às vezes as batalhas da vida nos desgastam. Não que isso desgaste o nosso amor pelo Senhor, mas a nossa porção humana tem demandas existenciais. Às vezes as promessas demoram a chegar, as coisas custam a acontecer, e a nossa alma fica assim angustiada. Adorar fica difícil. E é nesses momentos que o nosso coração clama a Deus. O que está escrito no Salmo 125. Permite-me viver
para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Existem momentos na nossa vida que a gente olha para o céu, como diz A.W. Tozer, e diz: Deus, me ajuda. E é para esses momentos que Deus está falando hoje. Eu sei que muitos aqui têm as suas peculiaridades, têm as suas petições diante de Deus. Muitos aqui clamam por um ente querido que ainda não está na presença de Deus. Hoje é um dia propício para que ele compreenda a necessidade do grande abraço de Deus na cruz. Existe um problema de saúde, existe uma demanda de trabalho, de emprego, existem demandas e demandas nas nossas vidas, cujo nós colocamos nas mãos do Senhor para que Ele nos abençoe, e às vezes demora. E quando demora surge o desespero, o desgaste, a angústia. Mas o Senhor fala: acalma. Eu preservarei a vida para que durante a sua vida você me louve. Paulo e Silas passaram por uma situação complicada em uma de suas viagens missionárias. Eles expulsaram o demônio de uma moça que tinha espírito de adivinhação, e esse espírito ele sustentava economicamente uma cidade. E quando ele expulsou esse demônio, a moça parou de adivinhar e ele deu prejuízo aos donos da moça, que ela era uma escrava. E eles foram levados à prisão em cárceres profundos. Quando a gente estuda a história ali daquela região da Palestina, do Império Romano, né? Cárceres profundos, ela na realidade é a fossa da prisão. Eles estavam com água, e a água era dos dejetos dos presos que estavam acima, de fezes, até o joelho. Eles estavam numa situação dificílima. Eles estavam numa situação limite, onde qualquer um de nós estaríamos desesperados. Mas Paulo e Silas, naquele momento, naquela situação, naquela angústia, resolveram acreditar. Eles entoaram um cântico ao Senhor e começaram a louvar ao Senhor. E naquele exato momento, houve um grande tremor, as portas se abriram. E Deus se fez presente na vida de Paulo e Silas. Quantos de nós não estamos passando por momentos de cárceres profundos, no literal sentido da palavra, passando por dificuldades de várias formas possíveis e imagináveis? É nesse momento que nós exercitamos a nossa fé. É nesse momento que Deus nos abraça, nos acolhe, nos entende, nos aceita. É nesse momento que Deus nos faz ir além, transcender esse mundo material e ter experiências fantásticas e transformadoras com Ele. Basta a gente abrir o nosso coração, amém? Vamos lá. Tocar o abraço de Deus é tocar o seu desejo de que nada e nem ninguém se perca. Deus não abraça para fechar, Deus abraça para cuidar. Deus abraça para salvar, abraça o que ama. Assim foi que Jesus abraçou a cruz, pela qual os homens voltaram ao abraço de Deus. Olha que lindo isso daqui. Abraço que não quis deixar ninguém de fora, como eu já disse e vou repetir. O nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? O próprio Paulo fala: o homem que espera nessa vida, né? Tudo nessa vida é o mais miserável dos homens, porque a eternidade, o seu próprio nome diz, ela é fora do Cronos, ela é eterna. A nossa proposta em Jesus Cristo é uma alegria eterna. E a palavra do Senhor fala que breve e momentâneas são as nossas tribulações, que não há de se comparar à glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus.
Às vezes a angústia nos cega no tocante a essas coisas, assim como aconteceu com o salmista. O salmista se desesperou, se desencantou e se perdeu. Mas a sabedoria do salmista se mostra aqui. O homem segundo o coração de Deus se manifesta da seguinte forma: ele clamou a Deus: Senhor meu Deus, venha em meu resgate, vem me buscar. Pai, vem me pegar, vem me tirar daqui. Lança sua corda no fundo desse poço e me tira daqui. Assim deve ser o nosso coração, o meu coração e o seu coração. Não nos deixar cegar pela dor, pela angústia, pela dificuldade, pela espera, pela demora, pela saudade, pela solidão. Enxergar que existe um Deus bondoso e misericordioso que cuida de mim, que cuida de você também. Amém? Vamos passar para a última parte aqui, Salmo 119, versículos 176. Andei vagando como uma ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Nós não esquecemos um minuto sequer, porque a palavra do Senhor, quando nós somos revestidos do Espírito Santo, ela fica cravada em nossos corações. Ela fica gravada na nossa alma, nos nossos olhos, na nossa mente. Pode ser que venhamos a cair, sim, mas a palavra mesmo, ela nos resgata, ela nos sustenta, ela nos abre os olhos. E o salmista diz: andei vagando como uma ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Eu tenho os guardado e eu anelo por eles. Eu tenho um grande amor pela tua palavra, eu tenho um grande amor pelo Senhor. Vem me buscar. Me buscar da onde? Me buscar por quê? Essa é a grande questão. Às vezes nos perdemos em meio aos dilemas da vida. Vamos tão distante dentro de nós que precisamos ser encontrados e abraçados por nosso bom pastor. A saudade, a solidão, as dores da vida às vezes nos sequestram. E isto não significa que nós estejamos em pecado ou estejamos com... Não, isso é a religião que diz. A religião, quando vê um crente, um soldado abatido na batalha, né? A religião diz: tem pecado aí, tem coisa... Não, às vezes nós somos, durante a batalha, alvejados, machucados, feridos, mas não deixamos de ser um soldado. Logo aquela ferida se cicatriza, logo aquela dor vai embora e nós voltamos para a peleja com toda a força, com toda a garra, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós devemos nos levantar, nós devemos nos colocar de pé e enfrentar o bom combate da vida. Para quando chegar no final de todas as coisas, assim como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Essa é a vida do crente. Se a gente imagina que a vida do crente é só vitória, 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 a gente está seguindo o evangelho estranho, errado. Porque o nosso rei foi crucificado, morto pelo seu povo. Apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado por pregar o evangelho. Apóstolo Paulo foi decapitado em Roma. Tudo isso por amor a Cristo. Passaram por problemas, por tribulações, por perseguições, por açoites. Em todas essas coisas, em todas essas dificuldades que nós passamos em nossa vida, em nossa existência, nós temos uma certeza: em todos esses desafios, em Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós vamos conseguir transcender, ultrapassar
e ir além. Às vezes nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Às vezes nós estamos olhando para um lugar e nós estamos tão atemorizados com as coisas que acontecem na vida cotidiana que nós nos perdemos, nosso olhar fica vazio. E somente Deus para entrar ali naquele momento e nos resgatar e nos tirar de dentro de nós mesmos, das nossas angústias da alma, né? Do nosso coração, lebe nefeste, o coração e a alma, como a gente falou ontem na nossa aula. O coração do homem, ele é enganoso, enganoso a ponto de enganar o próprio homem. Deixa eu só arrumar aqui o celular, que ele deu uma... Isso, voltou. O coração do homem, ele engana o próprio homem, a ponto de fazer com que ele se desconecte. Olha o salmista aqui, andando na presença e vivendo os milagres de Deus na vida dele. Davi, um homem que viu coisas, um homem que matou o urso, matou o leão, matou Golias. Chegou um determinado momento da vida dele, ele falou: Senhor, vem me salvar, vem me resgatar. Qual o terror que aterrorizava a vida de um homem como Davi? A não ser ele mesmo, a não ser o pecado, a não ser a angústia, a não ser a dor, a não ser o vazio existencial. Qual o terror que aterrorizava um homem igual o profeta Elias, que foi para debaixo de um pé de zimbro e pediu: Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais. A Bíblia, ela não conta história de super-heróis. Ela conta a história de um Deus na vida de homens. Ela conta a história de Jesus Cristo de Nazaré, que venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Ele não foi contaminado ou influenciado, ele venceu o mundo. E nele somos mais que vencedores, amém? Vamos lá. Salmo 73, versículo 26 fala: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Poderão fraquejar. É a natureza humana. Mas Deus é a força do meu coração e é a minha herança para sempre. Sempre, não é só em momentos determinados da vida, é sempre. Ele é a nossa herança eterna e estará conosco em todo o tempo, seja nessa nossa peregrinação, na nossa vida cristã, ou na eternidade. Ele sempre estará conosco. E a palavra de Deus fala: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. E fraquejarão. E não vai ser uma vez ou duas, não. Vão ser várias vezes. Mas a nossa herança eterna é o Senhor. Ela nos acompanha onde quer que a gente vá. O abraço de Deus nos seguirá em cada momento da nossa vida. Amém? Vamos lá, acredita nesse Deus. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor para o que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está escrito lá em Isaías 40, do versículo 29 ao 31. Então nós devemos acreditar e depositar a nossa fé no Senhor. Momentos, dias difíceis, dias nublados, eles vão acontecer. E o abraço de Deus, na mesma certeza que esses dias vão acontecer, é a certeza de que o abraço de Deus estará em cada um deles. O cuidado de Deus, a mão de Deus nos sustentará em cada um deles. Porque Deus, ele não se apartará da gente, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, amado. Mesmo que esteja tudo difícil, mesmo que o impossível te assombre, mesmo que o impossível te assuste, nós temos o Deus do impossível, o Deus que faz coisas novas todos os dias. Um Deus que abre caminho onde não tem caminho. Ou acabou o caminho, ele abriu o mar.
É esse Deus em que nós confiamos a nossa existência. E Ele, amado, Ele faz questão com que nenhum de nós se perca. Nós somos as suas ovelhinhas no seu aprisco, no seu rebanho. Ele é o nosso bom pastor. É necessário que a ovelha conheça a voz do seu pastor, a voz do Senhor, para que nós possamos saber encontrar o nosso afago, o nosso abraço, o nosso aprisco, o nosso alimento, o nosso sustento. É necessário. Amém? A rotina exaustiva também tem o poder de nos levar para longe. E isso intensifica a fadiga, o estresse e o esgotamento, que por muitas vezes afeta diretamente as pessoas que nós amamos. Quando nós estamos cansados, fadigados, exaustos e estressados, nós descontamos aonde? Dentro de casa, com as pessoas que estão próximas da gente, com as pessoas que mais amamos e que mais nos amam. Ou seja, se a gente não vigiar nesses momentos, onde nós nos distanciamos ali daquele foco central que é a presença de Deus, as primeiras pessoas a serem atingidas são as pessoas que nós mais amamos. Por isso que é necessário que nesses momentos de angústia, nesses momentos difíceis, nós buscamos a presença e o abraço do Pai, o abraço do Senhor. Não é justo o justo pagar pela nossa ira, pela nossa raiva, pela nossa frustração. Não é justo. A palavra de Deus fala: irai, mas não pecar. Então nós podemos ali nos sentir indignados, mas nós não podemos materializar a nossa ira na vida de ninguém. E é por isso que o Senhor, Ele é refúgio e fortaleza. O Senhor, Ele é socorro bem presente. A palavra do Senhor fala: clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Então no momento da sua angústia, conta tudo pro teu pai. Chega: pai, é assim, assim, tu viu tudo, tu sabe do meu coração, tu sabe porque eu estou indignado. Geralmente estamos indignados quando encontramos no nosso entendimento a nossa razão. Algumas pessoas se indignam por justiça própria, mas algumas se indignam por razão mesmo. Então fala para Deus, Ele que é o provedor, Ele que corrige todos os erros, Ele que acerta todos os ponteiros. Fala com Ele. Não é o filho, a esposa, o colega de trabalho que tem que pagar. E nem Deus. Mas a gente pode desabafar, abrir o coração e falar com o Pai. Sentar no colo do Pai, encostar a cabeça no peito do Pai e contar tudo para Ele. Amém? A gente tem que refletir sempre sobre isso. Quando nós estamos cansados e fadigados, nós temos que buscar a presença de Deus. Olha o conselho que Jesus nos deu em Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O nosso descanso se chama Cristo, e nós precisamos desse descanso. Nós precisamos desse alívio, desse escape. Nós precisamos de mais. Existem momentos na nossa vida que é somente Ele que pode nos sustentar. O Deus da glória, o Deus de poder, que é o Deus também do coração, é o Deus do abraço, é o Deus que entende a nossa fragilidade. Ele mesmo ressalta no Salmo 103: eu afasto as suas transgressões assim como o Oriente está do Ocidente. Eu não acuso sem cessar, antes trato você com misericórdia e amor. O Senhor, Ele é bom. Como diz Jesus, só há um que é bom: Deus é bom. Deus é bom. Esquece da sua mente essa mentalidade de um Deus tirano,
o Deus que condena. Você é filho. Você é filho. E ser filho implica em ser amado por Deus. Em ser filho implica em que Ele já te compreendeu. Ser filho implica que Ele sabe dos teus vícios, manias e doideiras e trouxe você para o aprisco dEle, para o rebanho dEle. Preparou um lugar na mesa dEle para você. E esse lugar chama descanso, esse lugar chama Jesus. E nós temos que entender isso nas nossas vidas. Às vezes, como eu disse aqui, é humanamente natural. E nós somos seres humanos, tá? Às vezes tem gente, crente, que se comporta como se fosse alienígena. Como se fosse, né, que nada aqui vai me tocar. Não toca! Hipocrisia dizer que você é algo além do ser humano que você é. Nós somos meros pedaços de carne que cada dia que passa apodrecemos um pouco mais. Cada dia que passa estamos um passo mais perto da sepultura. E quando nós partimos, nada se aproveita. Mas se a nossa alma está no Senhor, quando tudo começa aqui, quando tudo termina aqui, é só o começo para as coisas que estão preparadas para nós lá. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa segurança, amém? E assim, nos abraços estabelecidos do Filho na cruz, está desde então oferecido o abraço do Pai para todo aquele que reconhecer a sua pequenez, a sua necessidade, a qual ficou reduzida à medida do tamanho do amor de Deus. Então, quando nós compreendemos o tamanhão do amor de Deus, não tem angústia, não tem nada que vai nos fazer afastar do abraço desse Deus estabelecido por Jesus na cruz e que vai durar para todo sempre. Amado, se tiver que chorar, é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Esses dias eu estava vendo, me marcam em muitas lives aí de muitos pregadores, né? E eu vi uma senhora honesta, não estou criticando ela, ela gritava: engole teu choro, que Deus está... Não engole choro não, amado. Se tiver de chorar, chora mesmo. Chora, o choro ele lava a nossa alma e fertiliza, né, o solo da nossa alma para que Deus ele possa trabalhar em nossa vida. A palavra do Senhor fala que o choro ele pode durar uma noite, mas que a alegria do Senhor ela vem pela manhã, e essa é a certeza de todo filho de Deus. Às vezes nós nos sentimos perplexos, às vezes nós nos sentimos atormentados, mas nós temos uma certeza interior de que aquilo é só um momento, e breve e momentânea são as nossas tribulações. Nós temos que pensar sempre nisso. Deus ele está ao findar da tribulação, com o alívio, com o socorro, com o escape, com a ajuda, com o sustento, com o irmão que vai se levantar do teu lado para te sustentar. Abraços sinceros. Abrace o irmão, abrace a pessoa que você gosta, abrace a esposa, abrace o filho, compartilhe vida. A presença de Deus ela tem que transcender a palavra, ela tem que transcender as escrituras, ela tem que tornar-se vida praticada. Amém? Aceitar Jesus, a gente não recebe uma blindagem nível 5 não, a gente continua sendo alvo de flechas e dardos inflamados do inimigo, só que Ele nos livrará de todos eles. Amém? Acredita no nosso Deus, Ele é poderoso. Está escrito lá em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então é Ele quem garante o seu sucesso. É Ele quem garante o seu futuro. Como o salmista falou, a tua salvação, a salvação é dele. Ele já proveu a salvação. Ele vai te sustentar nessa salvação. Mas você tem que acreditar e permanecer nele. Porque a palavra não fala aquele que de vez em quando visita o esconderijo do Altíssimo.
Aquele que vez ou outra passa pelo esconderijo do Altíssimo. A palavra do Senhor fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você vai descansar a partir do momento em que você habitar no esconderijo do Altíssimo. O segredo é esse, a palavra responde a palavra. A palavra revela a palavra. Amém? Sempre existirão momentos em nossas vidas, a gente vai finalizar agora e a gente já vai orar. Sempre existirão momentos em nossas vidas que tudo o que vamos precisar é ser encontrado pelo nosso Deus, nosso bom Deus. Aquele abraço calado, as lágrimas que afloram e um amor que transcende. Onde podemos ser verdade e o soluço engasgado da nossa alma encontrará consolo no olhar sereno daquele que emana amor. Você se sentirá compreendido e amado. E se ainda não tem esse abrigo em sua vida, se ainda não tem o abraço de Jesus para se abandonar no desaguar do seu amor, hoje é um dia especial para você. Hoje é um dia que Deus separou para você. Para os que estão de casa e para aqueles que estão chegando. Não conheço Jesus, Ele está aqui hoje. Eu quero Jesus, Ele está aqui hoje. De braços abertos, assim como o pai do filho pródigo estava de braços abertos. Aquele homem, quando aquele menino voltou, o filho pródigo, todos conhecem. Ele pediu a sua parte da herança e saiu para esbanjar e viver os deleites do presente século, do seu tempo. E findou trabalhando num chiqueiro com porcos, e se lembrou que até o servo do teu pai se alimentava e comia bem. Então ali, naquele momento, ele se arrependeu. Ele disse: pequei contra ti, contra Deus e contra ti, e voltou. E quando ele voltou, o pai de longe o viu e disse que preparassem roupas e preparasse um anel para ele, matasse um novilho cevado para aquele filho, e o abraçou e o acolheu. E eu vou dizer uma coisa para você: aquele pai, ele não perguntou o que o filho fez com o dinheiro, o que o filho passou, por que o filho estava fedendo. Ele não perguntou, ele abraçou. Ele acolheu, não teve protocolos. Teria que mudar o nome dessa parábola de filho pródigo para um pai amoroso. Porque ele abraçou, ele acolheu, ele trouxe para dentro de si de novo, para o seio da tua família. Assim Deus está fazendo com você hoje. Deus, ele não quer saber, amado, da tua história. Pode ser pesada para você, pode ser dura para você, pode ser difícil para você, mas Ele sabe de todas as coisas. E mesmo assim Ele está te acolhendo, está te abraçando hoje. Basta você abrir o teu coração e dizer: Deus, eu quero essa vida. Deus, eu quero essa vida. Eu quero essa vida para que eu possa te louvar e te engrandecer e ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu quero. Não tem protocolos. Ele não vai te perguntar por quê. Ele não vai estabelecer metas, ele não vai estabelecer cursos. Ele vai dizer: vem, meu filho, vem, filho amado, vem, 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 que ainda há tempo de salvação. Assim como o ladrão na cruz, Jesus não perguntou para ele qual havia sido o crime dele. Jesus só respondeu para ele, assim como ele reconheceu que Jesus era o Cristo. Quando ele reconheceu que Jesus era o Cristo, ele disse: ainda hoje, estará no céu comigo, estará comigo no paraíso. Deus é assim. Deus não lê currículo. Deus perdoa. Basta você se arrepender. A salvação para todo aquele que crê em Jesus. Amém? Ninguém volta ao Pai sem o abraço do Filho na cruz. Nele, quem estava perdido é encontrado, e quem estava morto vem de volta à vida. Só o abraço do Pai
Só o abraço do pai é que o filho verdadeiramente está cuidado. Só nos braços do pai que um filho é verdadeiramente bem cuidado. Volta para os braços do seu pai. Se entregue aos braços do seu pai. Ele está te chamando. Ele está abrindo a porta do aprisco para que você se torne uma ovelha amada. É só você se perdoar, pedir perdão a Ele e entregar a sua vida ao caminho da salvação hoje. Que Deus tenha tocado no seu coração. Que Deus tenha quebrado na sua cabeça a necessidade de ser vitorioso. Não, seja filho. Simplesmente seja filho de Deus. Que Deus é na tua angústia que Ele vai te ajudar. Simplesmente na tua angústia Ele vai te fazer transcender, entender que existe um Deus maior do que a sua angústia. Que existe um Deus maior do que as dificuldades desse mundo. Que existe um Deus que é maior do que tudo que sonhamos ou imaginamos. E que Ele estará conosco. Nos abençoará nessa terra. Andará conosco. E nos levará para a vida eterna. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Quem puder e quiser, nesse momento agora, ore comigo. Mas ore comigo. Para que Deus mova o teu coração. Porque a oração do homem, ela não move o coração de Deus. A oração do homem, ela move o coração do homem. Professora, posso enxergar a filha? O professor apareceu. A oração do homem, ela move o coração do homem. Ela adequa o coração do homem ao coração de Deus. Que Deus venha mover o teu coração nesse momento. Senhor Jesus, nos ajude. Toque onde o Senhor puder tocar, onde nós mesmos não temos coragem de mexer. Algo que nos incomoda, que nos tira a paz. Nós somos da ambiência da graça, da família do Senhor. Nós temos em nosso coração a salvação dada por Cristo. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Mas no nosso coração ainda existem pontos de dor, pontos de angústia, pontos de desesperança. Que o Senhor venha nos visitar nesse momento, nos fortalecer, nos dar fé, nos ajudar a caminhar, nos resgatar dos abismos em que nós nos escondemos. Muitas vezes nós nos escondemos. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Pai, que é a grande luz da igreja, que nós temos um caminho chamado Jesus. Sempre temos um caminho chamado Jesus. Ainda que a angústia em nosso ser chegue primeiro do que a convicção de que Jesus está conosco, nós ainda temos Jesus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Que nós possamos, Senhor, ter força, fé, coragem, determinação, Pai, de abraçá-lo com fé. Ainda que seja para abandonar algumas coisas, ainda que seja para perder algumas coisas. Ainda que nós perdamos tudo, mas o nosso absoluto é Jesus. Deus nos ajude. Nos dê força. Trabalha essa tristeza, essa depressão, essa ansiedade, essa solidão. Trabalha, Senhor, para que nós possamos sair, para que nós possamos viver, não simplesmente sobreviver. Assim como diz o salmista, para que a gente possa viver, para te dar louvor. Deus nos ajuda. Que em meio à nossa angústia, assim como foi com Paulo, venha o mais perfeito louvor das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Nos abrace, nos acolha, nos tome em seus braços, Senhor, em todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus possa se fazer presente com poder e grande glória. Amém? Não percam, na quarta-feira nós teremos uma nova aula. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Cristologia, com o nosso pastor Vanderlei, amado pastor Vanderlei. Todos vão matar a saudade dele, quem não tem visto ele com frequência. Na outra quarta-feira estaremos juntos novamente com a pastora Tati. E sexta-feira que vem eu estou de volta com vocês com a palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família e te fazer se entender, se compreender e se encontrar
um filho de Deus. Amém? Que Deus ilumine muito a sua noite e abençoe bastante o seu sono. Tchau, tchau.